quero ser sincero com vocês hoje. Quando eu falo se vocês estão felizes, é justamente porque a nossa alegria, ela vem de Deus. A alegria de Deus é a nossa força. E a gente se alegra porque Deus está alegre. E Deus está alegre no seu Filho. Deus está alegre em Cristo. E por isso a nossa alegria tem que ser contagiante. A gente tem que entrar aqui com um sorriso de uma ponta a outra e sair daqui com um sorriso de uma ponta a outra e viver a nossa vida com um sorriso de uma ponta a outra, porque é assim que nós vamos ser luz para as outras pessoas lá fora. Então quando eu pergunto se vocês estão felizes, não é da boca para fora, eu estou falando literalmente, vocês estão felizes hoje? Meu Deus, amém, Jesus está vivo. A gente queria fazer aqui agora, continuar a nossa adoração com as nossas ofertas e com o nosso dízimo. E um dos versículos que todo mundo aqui conhece, pelo menos deveria conhecer de cor, João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho. Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus esse versículo para mim, tá aqui, esse versículo para mim, ele é o resumo de todo o Evangelho. O Evangelho inteiro se resume nesse versículo. Pois Deus Pai, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria compartilhar algo com vocês e, em nome de Jesus, não leve isso como se eu estivesse me vangloriando, porque eu não quero ter crédito de ninguém por causa disso, eu não me importo com essas coisas, é Cristo que me justifica, é nele que está a minha força, é nele que está a minha fé, então eu não preciso de vangloriar aqui as minhas conquistas, nem nada do tipo, mas eu acredito muito que eu tenho 20 anos, então aquilo que Deus Ele colocou na minha vida pode servir sim como edificação tanto para adolescentes quanto para jovens, como também para os pais e para as mães que estão aqui. Tem muito pai e mãe aqui? Tem muito jovem aqui? Era para os pais e as mães levantarem a mão também, que depois briga comigo, depois fala, você falou que a gente não é jovem e tal, eu tomo esporro, mas há 2 anos atrás, eu me lembro que eu faço vídeo para a internet, eu trabalho com rede social, até no meu full-time job eu também faço trabalho com rede social. E eu lembro que há 1 ano, 2 anos atrás, teve uma época que eu recebia, eu vou abrir o jogo aqui, eu não tenho problema com isso, eu recebia $100 por mês, só do YouTube. E cara, $100 por mês, você não faz nada, $100 por mês. Não dá nem pra você comer um japa no final de semana direito, que já acabou ali, já foi embora o dinheiro todo. Mas eu lembro, do fundo do meu coração, que quando eu entrava na igreja, e se eu abrir aqui no meu notes, onde eu faço o track, assim, da minha oferta, do meu dízimo, tem um versículo ali. Tem 2 versículos, perdão. Tem esse, e tem melhor dar do que receber. Então, esse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira e Ele deu o seu único Filho, era o versículo que ficava na minha mente todas as vezes que eu ia dizimar e todas as vezes que eu ia ofertar. E eu recebendo $100 todo mês, eu ofertava e dizimava um total de entre 30% a 50%. Então você faz aí os seus cálculos, eu dizimava entre 30%, dizimava e ofertava entre 30% e 50%, então não sobrava mesmo muito dinheiro, não dava para comprar uma roupa e não dava para você ir no rodízio do japa, mais uma vez, porque eu gosto muito de japa. E você também, que eu já percebi. Só que toda vez que eu ia ali para poder entregar a minha oferta, para poder entregar o meu dízimo, eu falava, Espírito Santo, esse dinheiro que eu estou entregando, esse dinheiro que eu estou te dando, em nome de Jesus, eu quero poder um dia te entregar 5 vezes mais do que isso. Eu não quero que o meu 50%, que na época era $50, seja o tanto que eu posso te entregar. Eu quero que isso seja 3, 4, 5 vezes mais. E essa sempre foi a minha oração. E às vezes a gente pensa que quando a gente está dando aquilo que a gente tem, a nossa semente está morrendo. Quando você só tem uma semente, você joga ela no chão, aquela semente morre e você acha que você perdeu ela. Você acha que você deu ali o seu dízimo, entregou ali a sua oferta, morreu, acabou, perdeu. Mas é aqui que está a chave do versículo, é aqui que está o princípio do reino. E o reino de Deus, ele também rege a terra.
os mesmos princípios que regem o reino de Deus, se você segue, você vai viver aquilo que acontece no céu aqui na terra. Então Jesus, ele era o único filho de Deus. Quando Deus ele entrega o seu único filho, mais para frente Paulo vai dizer que agora Cristo é o primeiro de muitos irmãos. Então, o que Deus entregou como único se tornou milhares. O que Deus entregou como a única coisa que ele tinha, depois se tornou milhares e milhares. A mesma coisa com Abraão. Deus falou: ei, eu só quero o seu único filho. Sacrifica ele, crucifica ele, faz o sacrifício ali com Isaac, para que você então seja pai de multidões. Então quando Deus ele pede algo único seu, é porque ele quer ver se ele pode te entregar 5, 6, 7 vezes mais do que aquilo que está na sua mão. Então hoje, pela graça e unicamente, exclusivamente pela graça de Deus, só o meu dízimo, que é 10% do que eu ganho, é 20 vezes mais do que o dízimo de 1 ano atrás. Pela graça e exclusivamente pela graça de Deus, o meu dízimo de hoje, ele é 20 vezes mais do que eu dizimava há 1 ano atrás. E eu não falo isso para me vangloriar, se é para aplaudir, aplaude, é para Jesus. Mas eu falo isso justamente para você entender que esse é um princípio que rege o reino de Deus. Quando Deus ele entrega o seu único filho, aquele filho se torna o primeiro de muitos irmãos. Aquilo que ele entregou como único se torna o primeiro de milhares e milhares e milhares. Amém? Então eu queria que você separasse a sua oferta, eu queria que você separasse o seu dízimo, eu queria que você... A gente tem ali as maquininhas ali no canto, ali no outro canto também tem maquininha. A gente também tem pelo aplicativo, pelo Zelle, Cash App, PayPal, a gente tem até pelo Pix agora. Meu Deus, a igreja está atualizada. Nem eu tenho Pix, eu vou fazer um Pix também. Então, a gente tem várias formas de você poder contribuir, de você poder ofertar, de você dizimar. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que aquilo que foi entregue, que está sendo o seu melhor, ele vai se multiplicar em diversas vezes. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Espírito Santo, obrigado por você ter nos dado essa oportunidade, por você ter nos entregado, Pai, um salário, ter nos entregado um dinheiro, ter nos entregado uma mesada dos nossos pais, não sei, mas Espírito Santo, obrigado pelo recurso que você tem nos dado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade da gente poder entregar o nosso melhor, da gente poder entregar aquilo que a gente tem, da gente entender, Pai, e ter essa revelação de que quando entregamos aquilo que é único pra gente, aquilo se torna o primeiro de milhares e milhares, e a gente pode usufruir de uma multiplicação, não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas exclusivamente pela sua graça, pela sua fidelidade, porque os seus princípios, eles são os mesmos ontem, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.